Fala galera, tudo bom? Aqui é o Eric e bom, hoje eu queria passar para vocês uma reflexão, em cima de Romanos 8 e bom, nesse momento eu queria chamar todos vocês a entrar em espírito de oração comigo, abaixar sua cabeça, fechar os olhos, para que possamos pedir o melhor entendimento ao Pai, poder pedir que Ele abra os nossos corações para que possamos receber a mensagem dele. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse momento estamos tendo a oportunidade de desfrutar da Tua palavra, Senhor. Desfrutar do Teu amor, ó Pai. Senhor, te pedimos que possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender o máximo possível daquilo que o Senhor tem a falar com nós, Senhor. Fica conosco, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já falei, né? Eu vou falar sobre Romanos 8. Eu tô aqui bem improvisado, né? Tô aqui na minha varanda. Tem um pouco de barulho de construção e tudo mais, mas aqui foi o melhor lugar que eu achei pra fazer isso. Embora pareça que não, mas foi o melhor lugar que eu achei, então acho que tá válido. Romanos 8, do 1 ao 17, e eu acho que eu destaquei o versículo 5, né? O capítulo inteiro, ele é bem explícito. Tudo que ele fala, o entendimento dele é bem, assim, é bem na cara, tipo, tudo que Paulo tem a dizer, ele fala de maneira explícita. E o versículo 5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Bom, para começar tudo isso, né? Vocês sabem o que é a vontade da carne? Bom, a vontade da carne, ela nada mais é do que o desejo que a gente tem. Os nossos desejos, nossas cobiças. E os desejos da carne nem sempre são bons. Na maioria das vezes eles são ruins. Como, por exemplo, se a gente tem o desejo de pecar. É um desejo que a gente sempre tem. E se a gente negar isso, a gente vai estar pecando. Porque vira e mexe a gente tem o desejo de pecar e isso não sai de nós, porque a nossa carne já é totalmente depravada pelo pecado. E não há nada que possa mudar isso. Agora o nosso espírito tem que estar todo direcionado a Deus. Se recebemos o Espírito dele, devemos fazer aquilo que o Espírito de Deus nos manda. Devemos fazer aquilo que o Espírito de Deus toque em nossos corações. Aquilo que sabemos que vai nos edificar, que vai influenciar a nossa vida de forma positiva. Por exemplo, é um exemplo até meio que pessoal, mas tipo, se de repente tem um jogo de futebol, né, no mesmo dia do culto, aí tá lá o jogo de futebol às 5, o culto é às 4h30, aí você deixa de ir no culto pra poder ir no jogo de futebol. Só que no jogo de futebol, você vai estar totalmente fora do Espírito de Deus. Porque além de você não estar prestando culto a Deus, ou estar prestando adoração a Ele, estádio de futebol é aquela doideira, né? Palavrão, de vez em quando até rola droga, principalmente arquibancada. É um negócio que você sai totalmente do Espírito de Deus. E é uma vontade da carne. Quem nunca teve vontade de ir no estádio de futebol? Mas tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com a consciência de que tem que edificar o nosso espírito. A gente não pode ser totalmente levado pelo que a nossa vontade pede. Porque senão a gente vai se afundar em pecados e cada vez mais pecados. E cada vez mais a gente vai entrar num buraco onde não dá mais pra sair. E a gente tem que, o máximo possível, alimentar o nosso espírito. Alimentar com coisas boas. E o que são as coisas boas? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A gente tem que cada vez mais buscar o Espírito de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que
amar o nosso próximo, seguir os mandamentos de Deus. E é algo difícil. O próprio texto fala que... Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver. Aqui. O próprio texto fala que a nossa vontade da carne faz com que a gente não consiga seguir à risca as leis de Deus. E o que são as leis de Deus? As leis de Deus nada mais são do que os mandamentos. Amar o teu próximo, não furtarás, amar o teu Deus acima de todas as coisas. E é algo que a gente, pela nossa vontade carnal, a gente não consegue fazer. Tem outro exemplo meio bobinho, mas que acaba sendo verdade, quando você rouba a caneta do seu amigo. Tipo, você rouba porque ou a sua acabou, ou então você não quer comprar outra caneta. Às vezes parece algo meio bestia, tipo, o que isso vai interferir na minha vida espiritual. Mas, cara, você tá furtando. Querendo ou não, é um roubo. E você tá descumprindo o mandamento. Só que pegar aquela caneta também querendo ou não, também é um desejo da sua carne. É um desejo carnal. E entre vários outros exemplos, por exemplo, quando o mandamento de não terás outros deuses. Quantas vezes você, pela sua vontade carnal, pela cobiça ou por outras coisas, você acaba idolatrando humanos ou até imagens. Acho que idolatrar o ser humano é o que às vezes mais acontece. Quando você acaba... Tipo, você gosta da pessoa, só que você exagera. Você começa a tratar prioridade nela do que no próprio Deus. Isso é você ter uma idolatria. Você está idolatrando uma pessoa, sendo que você não está dando a mínima a Deus. Então, isso já é você ter outro Deus além de Deus. A diferença é que o ser humano não tem poder a nada. Quando você idolatra outro ser humano, nada mais, você está alimentando a adoração a Satanás. Porque o único Deus que deve ser adorado soberanamente é a Cristo. É o Deus de Israel, Yahvé. Entre vários outros exemplos, o nosso corpo, ele por si só, ele acaba saindo das leis de Deus. E isso é inevitável. E aqueles que vivem na carne, tomando atitudes que não conduzem com o espírito, por exemplo, quando você começa a fazer coisas da carne e as pessoas nem te reconhecem mais como um cristão, porque o seu espírito ainda pode ser o seu espírito ainda é o espírito de um cristão, né? Não que o seu espírito seja. As pessoas sabem que você frequenta a igreja, só que suas atitudes não mostram. Consequentemente, você está afastado de Deus. Seu espírito não está mais no mesmo espírito que o espírito de Deus. Então nessa você não agrada a Deus, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e não consegue fazê-la. Aquilo que eu acabei de falar, Mas, quando por exemplo você está na escola, você quer ser aquele cara legalzão, tudo mais. Eu sei porque eu já passei por isso. Mas você acaba saindo totalmente do Espírito de Deus. E as pessoas já não te reconhecem mais como cristão. As pessoas não te reconhecem mais como alguém que frequenta a igreja, como alguém que ora. Você pode até falar, eu frequento a igreja, eu tenho uma comunhão com Cristo, mas suas atitudes não mostram. As suas atitudes é como alguém que vive no mundo. Você está fazendo só os desejos da sua carne. Você não está voltado para os desejos do Espírito Santo. Você não para um minuto para refletir se aquilo que você está fazendo é algo certo ou algo errado. E isso que faz você errar. É isso que faz você cair cada vez mais. Porque você não busca Deus. E isso é algo que todo mundo faz, sem exceção. Pelo menos uma vez na vida você vai se deparar com algum momento em que você não seguiu a Deus, você quis fazer um desejo seu, ou alguma cobiça, quis fazer alguma coisa que não era da vontade de Deus e acabou se dando mal. E é algo normal, porque acontece com todo mundo.
Porque, como eu falei, desde que Adão e Eva pecaram, a nossa carne está contaminada com o pecado e a gente não consegue sair disso. Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, levando nossos pecados em cima dele, para que o nosso espírito pudesse ser vivificado, para que o nosso espírito pudesse estar livre do pecado, que o nosso espírito perdesse toda aquela culpa e que pudéssemos assim ter o nosso espírito vivo. A nossa carne já não é mais viva, não tem jeito, nossa carne não é mais viva, mas o nosso espírito, assim que o Espírito de Deus toca em nós, assim que somos nova criatura, o nosso espírito muda. E assim temos o espírito vivo. E eu destaquei mais outros 3 versículos, que são quase que os últimos ali, que é o 14, o 15 e o 16. Porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escraviza para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, só para concluir, não é porque você tem o Espírito Santo que você está bloqueado de fazer qualquer coisa no mundo. Porque a gente está vivendo no mundo. É impossível a gente ter uma vida totalmente voltada só ao Evangelho. A gente tem... Só o ato da gente comer, a gente já está fazendo uma necessidade da carne. Não que é um desejo da carne. Comer não é algo ruim, a gente está alimentando a nossa carne. Mas se você não é obrigado a não fazer mais nada que é do mundo, porque está andando com Cristo. Você não se torna um escravo. Você, por exemplo, se você tem um hobby, gosto de jogar bola, gosto de ir no cinema, jogar videogame, isso é um hobby. É algo carnal, é algo do mundo. Só que isso não faz com que você se afaste de Deus. Isso nada mais é do que tipo uma válvula de escape pelo dia que você está passando, algo que te diverte, algo que te anima. E isso não faz mal para sua vida espiritual. O que faz mal realmente é você trocar as coisas de Deus por essas outras coisas, como eu falei o exemplo de ir para o estádio no lugar de ir para um culto. Isso, por exemplo, você já está sobressaindo esse hobby acima de Deus. E isso se torna algo errado, porque é um desejo da carne. Os desejos da carne, no geral, não é algo que, por exemplo, não é algo que necessitamos, como somente um hobby ou coisa assim, mas é algo que pode prejudicar nossa vida inteira. Como, de repente, o pecado acaba sendo um desejo da nossa carne, porque nós não conseguimos evitar o pecado. A inveja também, a cobiça, várias outras coisas são desejos da nossa carne que devemos evitar. A gente não vai conseguir evitar 100%, claro, mas é algo que a gente tem que sempre estar discernindo para que o Espírito de Deus ele esteja à frente deles, para que a gente tenha o discernimento sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo toque em nosso coração para que façamos, em primeiro lugar, aquilo que nos edifica. E todas as outras coisas deixamos em segundo plano. Como, por exemplo, de novo, futebol. A gente é um hobby, mas a gente não pode deixar isso sobressair. Tipo, isso deixar ser algo maior do que a nossa vontade de adorar a Deus. A gente não pode deixar com que isso sobressaia e se torne um desejo assim louco. A gente precisa ter o controle. A gente precisa sempre estar nos caminhos de Deus. A gente precisa buscar a Deus o máximo possível e da melhor forma. Porque Ele nos tirou de uma lama. A gente estava afundado no pecado. Até que Deus, com o seu amor, Ele se sacrificou naquela cruz para que nossos pecados fossem perdoados. E para que nós pudéssemos ter uma vida nova.
uma vida onde não só o que vivemos aqui importa, mas o que viveremos depois. A vida que viveremos junto a Cristo. E é isso que mais importa. Então, é isso. Queria concluir aqui. Eu recomendo demais que vocês leiam Romanos 8, porque é um capítulo muito bom. E eu posso até ter acabado me enrolando, principalmente aqui no final, porque eu não sou uma pessoa muito boa para falar. Escrever, eu consigo escrever de boa, mas para falar eu não sou muito bom. Mas espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar. Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Espero que Deus continue abençoando vocês ricamente, que vocês continuem acompanhando o trabalho que a gente tem feito. E Deus abençoe a cada um de vocês e que o dia de vocês possa ser cada vez melhor. É isso aí, falou galera!